Olá, gente. Meu nome é Yolanda Silva e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro A Menina Submersa, de Kate Kiernan. Acho que é assim a pronúncia do nome dela. Bem, eu vou mostrar pra vocês como é o livro, né? Parece um diário, muito bonito, né? Ele veio com este negocinho aqui, essa figura que é pra pintar, né? Eu não pintei porque eu não tenho lápis pra isso, mas talvez eu tenha. E vem com esse marcador aqui do livro, A Menina Submersa. Bem interessante. E eu gostaria de mostrar o livro pra vocês porque por dentro ele tem essa marca da editora Darkside, né? Ele é bem bonito, aqui tem as folhagens. Aqui está o título, né? Da, da, da escritora. Vocês podem ver que tem essas libélulas, eu acho que é assim que fala, libélulas. Tem folhas aqui, né, folha maior. E aqui tem um quadro A Menina Submersa, que tem tudo a ver com a narrativa, né, a narrativa da história. E o livro, em cada capítulo tem um detalhezinho interessante de se ver. Por exemplo, aqui, né, tem um inseto. E esses insetos, quem coleciona é uma das personagens que eu vou falar pra vocês. Bem, gente, sobre a estrutura da narrativa. A Menina Submersa é escrita em primeira pessoa. E a personagem principal é India Morgan Phelps, acho que é assim, Phelps. E se você fazendo uma, como é que se diz? E o apelido dela é Imp, né? Que é as primeiras letras do nome dela, né? India e Morgan Phelps, aí Imp. As pessoas chamam ela de Imp. E ela é uma menina esquizofrênica. Então, assim, já falando em esquizofrenia, você já fica, nossa, que texto, né? E ela vai contar uma história, né? Não linear. Uma narrativa que é, sim, fantástica. Uma narrativa que nós podemos chamar de uma narrativa surreal, fantástica. Que ela vai falar sobre a experiência dela que ela teve com uma mulher chamada Eva. Eva Cunningham. Acho que é assim, gente, meu inglês é péssimo. Tenham, né, entendam isso. Então, eu acho interessante, assim, falar. Eu tô até com medo, assim, de falar, porque eu vou explicar pra vocês, assim, minhas experiências como leitora. Eu acabei de ler um livro também de outro esquizofrênico, que é o Duplo de Fyodor Dostoiévski. Mas a visão do louco, assim, a abordagem da loucura é totalmente diferente. Não é o objetivo é comparar, mas eu quero só que vocês entendam. India Morgan Phelps, ou Imp, né? Ela tem uma obsessão por essa mulher chamada Eva. E ninguém sabe ao certo quem é Eva. Há várias Evas. Logo no início da história, ela tem uma experiência com a Eva que tem a ver com o quadro A Menina Submersa, né? Que ela vai comparar a Eva com a sereia, com a mulher que canta e vem seduzindo ela. Porque certo dia ela está andando pela rua, porque ela gostava de dirigir para organizar os pensamentos, e ela encontra uma mulher nua na beira da estrada, próximo de um rio onde ela mora. E ela pega e leva essa mulher para casa. Só que, o que é que acontece? Ela não sabe se aquela mulher realmente existe ou se é apenas ficção da cabeça dela. E a todo momento, né, na narrativa, ela diz que não sabe o que é ficção, o que é realidade, o que da história que ela está contando. O fato é que ela namora, acontece praticamente a mesma coisa, ela namora uma menina chamada Abilene, e Abilene é uma transexual. O que é que acontece? Ela acaba conhecendo Abilene mais ou menos da mesma maneira. Ela estava andando de carro, de repente viu umas caixas lá num relento, perto do hotel, e ela vai olhar as caixas, ver livros, CD, se interessa, aí a Abilene chega e diz, olha, essas aí são minhas coisas, não pega. Aí ela acaba, né, conversando, sabe que ela foi despejada, Evelyn foi despejada e Imp leva a Evelyn para casa. Elas acabam ficando juntas, porque Imp ela é homossexual e a Evelyn é trans. Então você fica confuso se realmente Eva é uma criação da imaginação, da loucura, né, da esquizofrenia de Imp, porque no primeiro momento em que ela encontra Eva, que é no verão de julho, Evelyn vê Eva, né, vai até a casa dela e eles vêm.
Aí é o segundo momento em que, já no inverno, eu acho que é em outubro, no inverno, que ela vê Eva, né, novamente. E é bem complicado, porque nessa segunda vez em que ela vê Eva, ela fica muito doente, não toma os remédios, acaba ficando, né, debilitada. Aí ela havia já terminado com Emily, mas todo mundo fica ligando, aí vai lá e vê que ela está num estado muito deplorável, sem remédio, né, e delirando e tudo mais. Bem, esta é a narrativa em si. Eu não vou contar o final porque senão é spoiler demais. Mas eu tenho que falar, abordar algumas coisas da história para que vocês possam entender no final o que é que eu vou falar sobre eu recomendo ou não esse livro, ou para quem eu recomendo, né? Então, no caso, durante essa narrativa, né, não linear, em que envolve a personagem Emily, que é transexual, e essa Eva que ninguém sabe quem ela é, né? Há várias teorias sobre a verdadeira Eva. Você vai ver que Eva, no primeiro conto, porque há uma ficção, é uma narrativa que tem outras narrativas dentro. Então, assim, na primeira Eva, ela é ligada mais aos seres míticos, aos contos de fadas, sereias e tudo mais. E eu achei muito interessante essa questão das sereias. Que ela faz uma referência que ela diz que sereia, ou sirenas, né? Ela faz sempre referência à Odisseia, né? Em que o personagem principal da história, ele se amarra ao mastro para que o canto das sereias não o levem para a morte. Mas ela, ao contrário, ela se deixa levar pelo canto de Eva, ou Eve, né, no inglês, vocês como preferirem. E aí você vê que esta narrativa, esses seres fantásticos, essas coisas tenebrosas, sempre estão seduzindo, né? Esse canto vai levando para o abismo. E só lembrando que ela não é a esquizofrenia dela não foi desencadeada nela em si. Mas a mãe dela, Rosemary, e a avó dela morreram, se suicidaram por não suportar essa enfermidade. Então, assim, ela é muito perturbada. O livro passa bem isso. É uma perturbação mental muito grande. E o pior de tudo, porque ao contrário, por exemplo, de Fyodor Dostoiévski, que é um cara que luta contra a sociedade, ela não, ela é uma pessoa que mergulha no inconsciente, assim. Porque as imagens, por exemplo, sereias, e na segunda vez que Eva aparece, ela já está ligada ao lobisomem, né? A questão como é que se diz? A transformação. É muito louco assim o livro. Então, ela faz referências como é que se diz? A figuras arquetípicas do inconsciente que são muito perigosas. Ela não quer assim. Ela mergulha nesse inconsciente, ela deixa a sereia levá-la para as trevas, as trevas tenebrosas, é até redundante. Mas ela se deixa levar. E isso aqui é muito interessante. Ela faz referência a Charles Perrault, que é o escritor da Chapeuzinho Vermelho. E há vários momentos ela fala que Eva, né, é como se fosse a Chapeuzinho. E eu acho que é, porque não só Eva, como também a própria Imp, né, Índia, ela é como a Chapeuzinho, que elas vão para a floresta. Elas vão para a floresta, mesmo sabendo que tem lobos. E a floresta, gente, quando você vai analisar os contos de fada de forma psicológica, a floresta é o inconsciente. Lá é onde está toda a força não reprimida do ser humano. É lá que se encontra o lobo devorador, é lá que se encontra as serpentes, os animais ferozes. Então você, quando entra na floresta, você vai encontrar o pior de si, porque até para você sobreviver você tem que dar uma animalizada em si, né? Porque senão não rola. Então assim, elas duas têm essa relação muito forte com esses arquétipos nefastos do inconsciente. E eu acho isso muito perigoso para um adolescente ler. Principalmente relacionado à loucura. Porque é como se fosse uma glamourização de tudo aquilo que não é bom para a alma humana. Ao contrário do conto de fada, que tem um fundo moral, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, ela vai para lá, e o que é que acontece? O lobo mau come Chapeuzinho. No conto de fada da Disney, né, o caçador vai lá, abre né, a barriga e salva Chapeuzinho. Mas no conto original, Chapeuzinho morre. Então as crianças ficam com medo de adentrar na floresta. Psicologicamente falando, se for uma análise psicológica, a gente aprende a repreender esses instintos animalescos de ir à floresta, de se ligar a esses seres assim, porque não é bom
tem que ter um equilíbrio entre o consciente e inconsciente. Então, já nesse livro, a personagem, ela entra mesmo, né? Ela até fala que a sanidade dela é artificial, porque só se consegue com um remédio. Então, assim, eu vejo que é uma glamorização assim, do terrível, né? Que na verdade a menina sofre muito. Eu acho interessante é que quando Abilene e a menina terminam o relacionamento, Abe e Índia, ela encontra a Abilene em um determinado momento com outra namorada. Aí ela diz, você lembra de Eva? Aí a Abilene diz, que Eva? Eu acho que a intenção de Abilene era que ela tirasse aquela, como é que eu vou dizer? Aquela obsessão da cabeça. Mas a menina volta pra casa achando que, sem saber se é real e imaginário, e ela entra numa deprê geral, para de tomar remédios, para de comer e fica pensando, será que é criação, será que é ficção? E o leitor fica da mesma maneira, confuso, será que é real, será que não é? Enfim, eu gostaria de frisar algumas coisas que eu pesquisei, por exemplo, focada nesse Charles Perrault, a escritora cria Albert Perrault, que é um artista plástico que pinta duas obras uma obra que ela gosta muito, né? Que eu esqueci agora o nome, Fecunda Ratz, eu acho que é o nome da obra, que é uma menina com lobos assim ao redor. Aí eu fui pesquisar para ver se esse cara existia. Acho que todo mundo que lê o livro deve ter pesquisado. Mas há uma relação, né, com o escritor dos contos de fada, Perrault, né, acho que é uma homenagem, não sei, mas no final ela disse que não existe esse cara. Assim como o que pintou a menina submersa, que eu esqueci o nome, também não existe. Enfim, eu gostaria de frisar para vocês que ela faz referência, assim, quando ela pensa na Eva, né, Eva que se suicidou, a Eva que foi devorada por lobo, ela faz referência à Dália Negra. Dália Negra, gente, é o nome que deram a mulher chamada Elizabeth Shore, que foi morta em 1947, em Los Angeles. Essa menina foi cortada ao meio, teve a boca de uma orelha a outra cortada, requintes de crueldade terrível. E quando eu pesquisei essa história, para saber quem era essa Dália Negra, quem eram as outras, né, que ela fazia, eu fiquei assim chocada, sabe, com o nefasto, com o dark nessa história. E depois, pesquisando sobre a escritora, eu soube que ela estava lendo um livro sobre esse crime, que até hoje não se sabe quem foi que matou a Dália Negra, Elizabeth Shore. E o que é que acontece? Inspirada nessa história, né, dessa menina que foi cortada ao meio, uma menina de 22 anos foi cortada ao meio, teve uma boca... Vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. É terrível a forma como ela foi assassinada. E Índia acredita que foi um lobo que devorou a Dália, assim como devorou a Eva, porque no primeiro momento da história, Eva é comparada a sereias do mar e tudo mais. No segundo momento é comparada ao lobo, né? Então, assim, é bem nefasto mesmo. Eu achei o livro muito pesado mesmo. Eu, particularmente falando, não recomendo para adolescentes abaixo de 18 anos. Posso estar exagerando, mas eu acho que só uma pessoa adulta com 18 anos poderia ler esse livro. Principalmente se você for uma pessoa que é cristã. Assim, no meu caso, eu sou professora de língua portuguesa e de literatura, e há muitos anos eu trabalho com essa questão de mitos, né, e tudo mais. Então, pra mim, eu consigo passar despercebido, mas até eu tive momentos que eu parei de ler assim, eu digo, vou respirar, vou ler alguma coisa pra cima, porque esse livro é um livro que te puxa para baixo, para o lado nefasto da vida, e isso não é bom. Eu até separei uma citação que diz assim: a Imp fala: a parte triste das janelas é que a maioria delas abre para os dois lados. Elas permitem que você olhe para fora, mas também deixam que alguma coisa que acontece olhe para dentro. Então, você que é cristão, você que não seja até cristão, você tem que escolher coisas para ler que possam lhe trazer coisas boas e não coisas ruins. Então, assim, não estou dizendo que o livro é ruim, mas o livro trata de uma coisa pesada. E a loucura é algo, né, terrível, né, mas é uma coisa que a gente tem que analisar assim. Mas a loucura de Nip é voltada para o dark. Em vez de ela temer o canto da sereia e fugir, ela se deixa levar, ela quer ir. E há umas descrições assim de sexo bem pesada, né, entre duas mulheres e tudo mais. Aí mais uma dica para você que é pai
e que vê seu filho lendo A Menina Submersa, é bom você falar com ele, né? Não ter nada contra quem é homossexual, quem, né, não é da minha conta. Inclusive a escritora, eu não acho que talvez não seja relevante, a escritora ela é trans também. Então assim, ela escreveu sobre o universo de certa forma que ela passa, né? O universo dela. Ela falando. Porque Eibelin, que é a namorada de Imp, é trans. E outro detalhe, a Dália Negra, dizem que quando foram fazer a autópsia lá, perceberam que ela tinha uma certa, como é que se diz, uma vagina de criança, que não dava para ela ter atos sexuais. Inclusive, uma das teorias é que o assassino, ela deve ter dado, né, assim, tentado seduzir o cara, e ela não conseguia ter atos sexuais, não porque ela não quisesse, mas porque ela não podia. E a causa do assassinato pode ser essa. Como vocês podem ver, gente, é sinistro, o livro é bem sinistro. É como eu falei no Facebook, eu disse que o livro ele é lindo, assim, né, esteticamente falando, ele é lindo por fora, mas por dentro ele é bem cavernoso. No final aqui, gente, eu gostaria de mostrar pra vocês. O livro é bem construído. Eu achei o livro, pra o que se propõe, é bem construído. Eu gostei muito, mas eu não recomendo. O fim tem essa imagem aqui, ó, que tem tudo a ver com o fim da história, que eu não vou contar pra vocês, né? Aqui é Eva entrando no mar, né? E aqui é Imp. Ela diz até aqui nesse final: o amor está observando alguém morrer. Aí vocês podem ter, né, ter uma ideia do que aconteceu. Então, o que é que eu posso concluir, né, sobre esse livro? A Menina Submersa é um livro pesado, que eu não recomendo para menores de 18 anos. E eu acho que o jovem cristão tem que se prender a leituras que possam fazê-lo observar as coisas boas ou tenebrosas da vida, mas de forma leve, né? Eu acredito que um conto de fada, ele tem muito mais a acrescentar a gente, assim, em relação à questão de você lidar com o inconsciente, do que este livro, né? Porque a menina, ela, em vez de aprender que o inconsciente não é um lugar muito bom de você estar mergulhando, ela se deixa levar. Então, assim, é nessas comparações que eu falo sobre isso. Enfim, gente, o livro em si, a escritora, ela é uma boa escritora. Para que ela se propõe, que é um público dark, um público gótico, um público de, sei lá, roqueiros, com certeza vão gostar desse livro, mas é aquela história que eu volto a dizer. É como a Imp fala, quando você lê um livro desse aqui, você abre a janela para ver o universo de uma menina com esquizofrenia. Mas essa menina com esquizofrenia é obcecada por assassinatos, por imagens arquetípicas nefastas. Então, quando você lê esse livro aqui, você abre janelas tanto para observar esse universo, mas também você pode deixar outras coisas adentrarem em você. Né? Por exemplo, a Dália Negra, fui dormir à noite, quando eu fechava o olho, via aquela menina cortada ao meio com a boca... Ai, horrível, eu achei muito chocante. Lógico que eu já li livros muito piores, e tem uma preparação psicológica para lidar com esse tipo de coisa, mas eu acho que nem todo mundo, uma criança não tem. Então, gente, 18 anos, assim, pra cima, certo? E você que é cristão, pense duas vezes quando você vê seu filho com esse livro aqui, ou vê... Cuidado. Então, assim, gente, não é moralismo, é questão de uma pessoa que trabalha com mito, com livros. E eu sempre digo, as pessoas dizem, pra que a literatura existe? Então, é uma pergunta até, a literatura é coisa pra quem não tem o que fazer. Não, a literatura, ela forma um imaginário. Tanto o imaginário coletivo, que aqui sabe, todo mundo sabe, inclusive ela até fala aqui, que teve um livro lá no Japão, que uma mulher escreveu, sobre um casal que vai se suicida, eu não sei bem, numa floresta, que até hoje essa floresta, durante anos, se tornou a floresta dos suicidas, porque as pessoas vão lá para se matar, né? Faz todo um ritual. Então, assim, o que um livro pode fazer, né, no imaginário coletivo? As pessoas até hoje se suicidam nessa floresta por causa desse livro. Você vê também, eu achei interessante na resenha da menina que eu li, que ela fez até referência à questão, comparou esse livro da Floresta dos Suicidas, que eu não lembro o nome agora, com O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, que ele escreveu, né, no romantismo, e naquela época os jovens sofriam muito, passavam pelo que Werther passou.
E muitos jovens se suicidaram por causa do livro. Ao ler o livro, se sentiam como Werther e se suicidavam. Então, minha gente, um livro, ele não é inocente, ele não como é que eu vou dizer? Ele não passa despercebido no seu inconsciente. Alguma coisa fica, alguma coisa sai. Então, a literatura ela é boa para desenvolver a mente da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, mas você tem que escolher bem. Então, assim, eu me sinto na responsabilidade de alertar. Sei que estou aberta a críticas, algumas pessoas vão dizer, ah, mas você é moralista, né, porque a escritura é trans, não sei o que, tem cenas de homossexualidade no livro e tudo mais. Eu creio que tudo tem seu tempo. Um jovem pode ler de tudo e discernir o que é que ele quer da vida dele, mas uma criança, não. Então, fica o aviso, né, para você aí, pai. Esse livro não é recomendado para adolescentes, é um livro para maiores de 18 anos. O livro é bem sinistrão. Muitas referências a loucuras. Aliás, a menina já é esquizofrênica, então é lógico. Enfim, gente, eu vou ficar por aqui, que talvez vai ficar redundante. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se vocês quiserem alguma pergunta, alguma coisa, deixa aqui embaixo que eu vou falar com vocês, ok? Sim, eu vou deixar o documentário sobre Dália Negra aqui embaixo para vocês verem, se ainda estiver no YouTube, né? Então, gente, tchau, até a próxima. Foi um prazer.